Capítulo 12. Segurança. Vamos começar por falar sobre os diferentes tipos de ameaças ou as diferentes ameaças à segurança informática. Seja ameaças aos dados, sejam ameaças aos equipamentos, sejam ameaças à rede. Então, existe um conceito que é o conceito de malware. Malware que vem, é uma palavra que surge da junção de malicious software, ou seja, software mal intencionado, e tem as seguintes características. Portanto, normalmente é instalado sem o conhecimento do utilizador. São programas que abrem janelas ou alteram configurações no nosso computador. O malware pode modificar, por exemplo, os browsers, que são um dos softwares mais afetados pelos malwares, abrem páginas específicas diferentes das páginas que nós estamos a tentar abrir, o procedimento esse que é conhecido como redirecionamento do browser. Também os malwares têm uma particularidade que alguns deles recolhem informação, obtêm informação no computador do utilizador e recolhem essa informação sem o consentimento e enviam-na para o invasor, portanto para a pessoa que está a perpetrar aquele tipo de ataque. Então vamos ver cada um dos diferentes tipos de malware e as suas principais características. Então, começando pelo tipo mais comum de malware, que são os vírus. Então, os vírus de computador são transferidos de um computador para outro através do e-mail, através da rede, através de unidades USB, transferências de ficheiros e, por vezes, e numa realidade muito atual, até mesmo mensagens instantâneas, nós podemos ter vírus que são transferidos de computador para computador. Então, como é que o vírus se esconde? O vírus se esconde ligando-se ao código de alguns ficheiros, a softwares ou a documentos que nós tenhamos no computador. É dentro desses ficheiros que o vírus se esconde. Quando um ficheiro é acedido ou executado, basicamente o que faz é coloca o vírus em ação. Portanto, o vírus está guardado dentro do ficheiro e fica à espera que aquele ficheiro seja utilizado, portanto, seja dada a ordem para que o ficheiro seja aberto, para que o nosso sistema operativo possa interpretar o código que está naquele ficheiro e, ao acontecer isso, o vírus que está lá dentro é executado e o computador fica automaticamente infectado e o dano para o qual o vírus foi desenvolvido acaba por ser causado. Exemplos de ações de um vírus, ou seja, coisas que o vírus costuma fazer. Alterar, corromper e apagar ficheiros, ou até mesmo apagar uma unidade de disco inteira, impedir que o sistema operativo arranque ou que algum programa arranque ou funcione corretamente. Por exemplo, acontece muito com o Adobe Acrobat Reader, que nós clicamos duas vezes no ícone, abre aquele splash screen do Adobe Acrobat e depois ele fecha automaticamente. Portanto, isso pode ser causado por um vírus, utilizar a conta de e-mail do utilizador para espalhar vírus para outros computadores, portanto, apanha através dos cookies o acesso à nossa conta de e-mail e espalha-se, portanto, multiplica-se para enviando e-mails fraudulentos para pessoas da nossa lista de contactos. Outra característica que os vírus também têm é o de ficarem adormecidos até serem convocados, entre aspas, para agir. E por fim, também podem ter como característica registar combinações de teclas de modo a obter informações confidenciais, como é o caso de dados bancários, passwords, projetos e enviar essas informações depois para o invasor. Portanto, estas são algumas características de software mal intencionado, de malware do tipo vírus de computador. Outro tipo também muito comum são os cavalos de Troia, os Trojan Horses. Um Trojan assemelha-se habitualmente a uma aplicação útil, só que carrega software ou código mal intencionado. À semelhança da história do cavalo de Troia, que foi deixado numa praça que supostamente como uma ofrenda, mas estava carregado de guerreiros que depois, quando toda a população, toda a aldeia achou que era um presente muito bonito e muito imponente, no fundo era a receber o inimigo de braços abertos. Aqui o conceito é um bocadinho o mesmo, também é daí que veio o nome, porque é um software mal intencionado que entra no nosso computador como se fosse algo amigável. Portanto, entra escondido dentro de software e depois acaba por causar dano ao nosso computador. Um exemplo de cavalo de Troia são normalmente os jogos online gratuitos, portanto, que somos levados a instalá-los e muitas vezes
o que acontece é que nós descarregamos esses jogos e depois acabamos por ficar com o computador infectado com esse Trojan Horse. O cavalo de Troia, depois, ao executarmos o jogo, ele vai ser instalado no nosso sistema e mesmo quando o jogo já está fechado, o cavalo de Troia, portanto o Trojan Horse, continua em atividade. Existem diferentes tipos de cavalo de Troia em função do tipo, portanto, do seu tipo ou do seu objetivo. Existem Trojans para acesso remoto que permitem o acesso remoto a um computador de forma não autorizada. Existem Trojan Horses para envio de dados, que disponibiliza dados confidenciais ao invasor. Existem Trojan Horses destrutivos que só servem mesmo para causar dano, corrompendo e apagando ficheiros. Existem também Trojan Horses que basicamente instalam um proxy num computador, fazendo com que depois ataques possam ser perpetrados a outros computadores usando aquele computador como a origem. Depois FTP para permitir, Trojans de FTP permitem o acesso indevido e não autorizado para a transferência de ficheiros, ou seja, usando ali o protocolo FTP. Depois existem também Trojan Horses que são muito perigosos estes porque conseguem desativar os softwares de segurança, como é o caso das firewalls, como é o caso dos antivírus, e conseguem desativá-los. Depois existem Trojan Horses para perpetrar ataques de negação de serviço, que são os ataques por DOS, que vamos ver depois um bocadinho mais à frente, estes ataques, quando falarmos dos ataques à pilha de protocolos do TCP/IP, e vamos perceber aqui um bocadinho de que forma é que estes Trojan Horses conseguem ser utilizados para depois serem perpetrados ataques de DOS ou de DDoS, que serão mais esses que estaremos a falar. Então, outro tipo ainda de malware são os worms. Os worms são programas independentes, portanto são standalones, que é como eles se chamam, portanto não são softwares que entram aqui com outros, nem necessitam de outros, que se replicam com o objetivo de se espalhar para outros computadores. Portanto, o worm é um software cujo o principal objetivo é espalhar. Habitualmente utiliza a rede para se espalhar, ou até uma unidade USB, e basicamente explora falhas de segurança no computador de destino para o poder atingir. Os worms normalmente, ou quase sempre, causam dano à rede, portanto, mesmo que seja apenas para consumir largura de banda, ao contrário dos vírus, que normalmente são feitos para causar dano, para apagar ficheiros, para corromper programas, no caso dos worms, eles são mais para consumir largura de banda ou para terem pequenas ações que podem causar não dano, mas constrangimentos na utilização do computador ou da rede, mas basicamente muitos worms são projetados apenas para se espalhar e não para alterar os sistemas por onde passam. No entanto, existem dois worms, que é o Morris e o MyDoom, que eles não têm carga negativa em termos da sua utilização ou para o sistema, mas podem causar grandes interrupções, aumentando o tráfego de rede para outros efeitos indesejados. Portanto, basicamente depois são worms o conceito de worm é um conceito muito interessante de ser estudado, porque efetivamente o objetivo deles é espalhar-se e, por norma, eles servem mesmo para empatar. Ficam na rede, congestionam a rede. Depois, antes de se descobrir que está um worm na rede, andamos a fazer testes e a experimentar para perceber porque é que há links de dados que estão tão lentos, porque é que há equipamentos que parecem tão corrompidos, e depois, mais tarde, percebe-se que, afinal, é um worm que está na rede. Depois, os EDORs é um qualquer programa de computador que é executado automaticamente, portanto sem que o utilizador mostre grande necessidade de o executar, e que basicamente são dos softwares e das ameaças à segurança mais aborrecidas, porque nos bombardeiam com publicidade sem a nossa permissão. Portanto, basicamente o que o EDOR faz é pega no nosso histórico de navegação, pega nos nossos cookies, verifica o tipo de navegação que nós fazemos, verifica que tipo de artigos é que nós costumamos pesquisar e depois vai buscar anúncios de publicidade direcionados para esse tipo de publicidade. Eles podem ser usados de forma legítima também por empresas que desenvolvem software gratuito, portanto, que nós somos forçados a instalar ao instalarmos as aplicações. Isto hoje em dia nas aplicações móveis para dispositivos móveis, para telemóveis e smartphones e para tablets, nós instalamos jogos e estamos constantemente a ser bombardeados com publicidade. Isto é um tipo de EDOR, mas é um EDOR legítimo porque vem associado
portanto, vem agarrado ao próprio software. Depois o que acontece muitas vezes é que nós compramos a licença do jogo sem publicidade e basicamente é removida essa parte do programa relativa à publicidade. Mas por norma, os adwares também podem ser usados de forma legítima. Quando não o são, é uma verdadeira chatice. Abrimos uma janela do browser e salta-nos não sei quantas janelas de publicidade, estamos a navegar, estamos a trabalhar num programa qualquer e surge no ambiente de trabalho um pop-up com uma publicidade e por norma são publicidades dirigidas aos nossos gostos e às últimas pesquisas que nós fizemos, porque uma das características que o adware tem é precisamente analisar o nosso perfil enquanto utilizadores da internet. Outro tipo um bocadinho mais perigoso são os spywares, é um tipo de software também automático de intrusão, mas o objetivo é inserir-se, portanto, infiltrar-se num sistema para obter informações, normalmente informações pessoais e ou confidenciais. Funciona um bocadinho como espião e ladrão, porque ele fica a espiar a nossa atividade até encontrar a informação que quer e ao encontrá-la basicamente recolhe-a e envia para o respectivo invasor. Portanto, eles diferem muito do cavalo Troia, porque o objetivo deles não é dominar o sistema de destino e manipulá-lo, o objetivo simplesmente é obter informações, ficar à espreita dessas informações que precisa, portanto, vasculhar o computador à procura daquelas informações. Quando não as encontra, fica à espera que o utilizador trabalhe com aquele tipo de informações que ele está à procura e quando as consegue reunir, automaticamente envia-as para quem invadiu aquele computador. Portanto, os spywares podem ser desenvolvidos também por empresas com fins comerciais, pois permitem monitorizar os hábitos dos utilizadores sem o seu consentimento, criando um padrão de comportamento e depois vendem estes dados na internet, nomeadamente a empresas que depois direcionam publicidade e fazem esse tipo de softwares. Depois, existe um software muito perigoso, uma ameaça à segurança, um malware, que são os ransomwares. Portanto, é um tipo de software que basicamente limita o acesso ao sistema, porque cria um bloqueio e gera um pedido de resgate, como se fosse um rapto. No fundo, o que acontece é, e há pouco tempo apareceu um da Polícia Judiciária em que os utilizadores ligavam o computador e quando o Windows ia iniciar, aparecia-lhes uma janela da Polícia Judiciária a dizer que o computador tinha sido detectado uma atividade anormal ou uma atividade ilegal e que para o computador ser desbloqueado tinha que se pagar não sei quanto e depois aparecia logo lá os dados para pagamento. E portanto, basicamente, o que é que acontecia? O que é que estava a acontecer, no fundo? Estava a acontecer, era um ransomware tinha atacado aqueles computadores e basicamente era necessário pagar um resgate para que aquele programa desaparecesse do nosso computador e o computador voltasse ao seu uso normal. Obviamente que nós não devemos nunca ceder a este tipo de chantagens, a menos que seja um resgate dos nossos ficheiros de trabalho e a atividade da nossa empresa possa estar comprometida, mas aí é uma decisão da própria empresa, mas normalmente nós nunca devemos embarcar neste tipo de coisas porque se fizeram uma vez vão fazer outras vezes. Só para terem uma ideia, de acordo com o relatório da Cisco, a Cisco fez um relatório em que em 2017 foi o tipo de ataque que dominou as ameaças digitais no ano 2017. É o tipo de malware mais rentável de sempre. Portanto, isto porquê? Porque não é só aos sistemas operativos que eles atacam. Eles atacam, por exemplo, eles encriptam ficheiros. E eu posso partilhar convosco um caso que se passou com um colega meu que teve uma pasta de fotografias de um disco externo que usou num computador que estava infectado com um ransomware. Basicamente o que lhe aconteceu foi ele ficou com os ficheiros dele naquele disco externo ficaram intactos, as fotografias, tudo que eram ficheiros JPEG ficaram todos encriptados. Depois percebeu o que é que se tinha passado, depois andou a pesquisar na internet, percebeu o que é que era e depois, quando tentou reaver os seus ficheiros, tentou mil e uma coisas que encontrou na internet, nada resultava, até que depois enviou lá um e-mail porque uma das questões que ele descobriu depois era que quem tinha feito aquele ransomware dizia que se a pessoa quisesse, tinha lá os dados para pagamento, que tinha que contactá-los para receber, no fundo recebia o antídoto para repor os ficheiros que ali estavam, e o que aconteceu foi qualquer coisa do tipo, ele quando pedisse informações sobre o resgate, ele podia enviar um ficheiro que eles o enviavam desbloqueado para ele perceber e ter a certeza que funcionava. Então ele enviou um ficheiro, enviaram-lhe
de volta o e-mail com a informação de que ele tinha que pagar e mandaram-lhe o ficheiro, a fotografia que ele enviou, que ia encriptada, veio desencriptado. Do género, estás a ver, se pagares, nós conseguimos efetivamente, isto não é brincadeira, nós conseguimos mesmo desbloquear porque fomos nós que encriptámos os ficheiros. Pronto, nós nunca devemos ceder, depois não me recordo já, eu penso que ele não pagou, mas pronto, mas nós nunca devemos ceder e devemos tentar sempre prevenir este tipo de ataques, que é o que vamos ver depois neste capítulo ainda, porque não faz sentido estar a pagar, porque estamos a financiar uma atividade ilegal e não temos garantia que amanhã não voltemos a sofrer outro ransomware, ou outro rapto, ou outro tipo de ataque destes e depois tínhamos que pagar novamente. E depois isto é um ciclo vicioso e vocês nunca saem disto. Ok? Depois, rootkits. Rootkits são programas que são utilizados por hackers e, no fundo, o que eles querem é obter o acesso de administrador de um computador. São muito, muito difíceis de detectar, porque eles podem controlar softwares de segurança, como é o caso dos antivírus. Inclusive, podem criar eles próprios exceções dentro do antivírus para nunca serem detectados. E depois, são softwares que, basicamente, o objetivo é dar a controle total de um computador por parte, de um hacker. Depois, para desinstalar este tipo de rootkits, normalmente há softwares próprios desenvolvidos especificamente para eliminar um determinado tipo de rootkit. E, em algumas circunstâncias, temos mesmo que reinstalar o sistema operativo. Ataques um bocadinho diferentes destes que acabámos de ver, que já não são ataques tão direcionados a causar dano direto ao conteúdo do ficheiro. Phishing são ataques mais virados para aqui o comportamento humano, porque basicamente são ataques em que é solicitada informação pessoal, privada, confidencial, fazendo-se passar por pedidos fidedignos, por exemplo, e-mails que parece que vêm da nossa entidade bancária a solicitar que nós para nós repormos uma password e depois nós, quando abrimos, seguimos um link daquele e-mail, vamos dar a um site que é praticamente igual à front page do site do nosso banco, ou um SMS que diz que é necessário repor os seus dados, ou é necessário informações de segurança para repor a sua conta disto, ou a conta daquilo, ou a sua conta do PayPal, ou a sua conta do seu banco, e depois clica-se no link, abre-se uma página. Isto são ataques de phishing. Portanto, no fundo, é uma forma de enviar um e-mail, fazer uma chamada telefónica, um envio de um SMS, em que o utilizador dá a sensação que há necessidade de efetivamente passar por aquele procedimento para repor algum tipo de acesso que nós tenhamos. É um tipo de ataque muito utilizado para espalhar malware. Muitas vezes somos levados a descarregar software para o nosso computador porque o nosso computador tem uma quebra de segurança e foi tratada uma quebra de segurança e a Cisco desenvolveu um software para isto ou para aquilo, e vocês são levados a fazer download, a instalar, e quando instalam, basicamente estão a instalar um cavalo de Troia, um vírus ou algo parecido com isso. Algo bastante diferente disto são os spams. Os spams o spam é conhecido como lixo eletrónico. O lixo eletrónico basicamente é e-mail não solicitado ou não autorizado. Na maioria dos casos o spam é usado como um método de anúncio. Contudo, o spam também pode levar a que algumas pessoas se deixem enganar, tal como o phishing, e possam descarregar software malicioso, tipo malware, e instalá-lo no seu computador. TCP/IP. O TCP/IP é uma pilha de protocolos, como nós já vimos lá atrás, e basicamente, as comunicações são todas feitas na rede através do modelo TCP/IP. Portanto, o modelo OSI é o modelo padrão que está por trás. O modelo TCP/IP é uma abordagem diferente ao modelo OSI, portanto, condensa as camadas do modelo OSI, como vocês recordam lá atrás, condensa em 4 as 7 camadas do modelo OSI, e cada uma dessas camadas tem um conjunto de protocolos que funcionam nessas camadas. E o que é que acontece? Esses protocolos são alvos de muitos ataques mesmo. E são esses ataques que nós vamos ver agora um bocadinho, que basicamente são ataques ao funcionamento mais da rede e não tanto ao funcionamento do sistema. Até aqui nós vimos ataques que atacavam aqui um bocadinho a condição humana, como o phishing e o spam. Vimos também ataques que tinham como objetivo roubar informação ou destruir ou criar constrangimentos nos dados dos nossos sistemas. Agora vamos ver ataques cujo objetivo fundamental é interromper o acesso
à rede ou aproveitar determinados mecanismos de funcionamento da rede para poderem ser perpetrados. Então vamos ver. Dentro dos ataques de TCP/IP, ao TCP/IP, existe um conjunto de ataques que vamos ver quais são. DOS, Denial of Service, portanto um ataque de negação de serviço, ou o DDoS, que é o Distributed Denial of Service, ou seja, negação de serviço distribuída. Depois existem os SYN floods, que é a inundação SYN, portanto a inundação dos pedidos de sincronização, portanto é um volume anormal de pedidos de sincronização, já vamos ver o que isto é. Ataques de spoofing, de falsificação, spoofing de e-mail, spoofing de IP, spoofing de DNS, ataques man in the middle, ataques de interseção de comunicação, ataques de replay, que é um tipo de ataque de man in the middle, que é um ataque de repetição, e ainda o DNS poisoning, que é o envenenamento DNS. Vamos ver agora cada um destes tipos de ataques. Denial of Service, negação de serviço, ou Distributed Denial of Service, a negação de serviço distribuída. Reparem, o que é isto de um ataque de DOS? DOS é um ataque em que há um host, que é o caso deste exemplo que temos aqui, que faz um pedido anormal, faz um volume pedido, faz um anormal volume de pedidos, ou um volume anormal de pedidos, a um mesmo servidor. E isto vai criar constrangimentos nas respostas que o servidor tem que dar. Então, se este host fizer múltiplos pedidos a este servidor, o objetivo do Denial of Service é fazer tantos pedidos que levem o servidor a não ter capacidade de responder a esses pedidos. E então o que acontece é que esse servidor fica tão ocupado com aqueles pedidos que depois deixa de ter capacidade de responder aos outros pedidos que são legítimos e simplesmente fica em baixo. Os servidores têm uma capacidade de resposta, todos eles, uns com mais, outros com menos, e o objetivo do ataque de Denial of Service é negar o serviço, esgotando essa capacidade. Só que um ataque de DOS é um ataque que é limitado, porque é um host a atacar um servidor. Então é por isso que os hackers e os attackers depois resolveram criar aqui uma forma de desmultiplicar este ataque de maneira a criar um verdadeiro constrangimento e uma forma quase instantânea de deitar um servidor abaixo. Então foram desenvolvidos os Distributed Denial of Service, ou seja, os DDoS. Reparem, o que é o DDoS em comparação com o DOS? Em vez de ser um para um, são muitos hosts a atacarem um mesmo servidor. Ou seja, cada um daqueles hosts que sozinho fazia um volume anormal de pedidos àquele servidor, agora vamos multiplicar isto neste exemplo de baixo por 4, então existem 4 hosts a fazerem um volume anormal de pedidos àquele servidor. Mais rapidamente o servidor deixa de ter capacidade de resposta e mais rapidamente o servidor deixa de responder aos pedidos legítimos e vai simplesmente abaixo. Tem que ser reposto. Então, o que é que os atacantes fazem? Utilizam um cavalo de Troia, por exemplo, para fazer o quê? Para criar os zombies. E o que é que são os zombies? Os zombies são computadores que são infectados por um cavalo de Troia que ficam adormecidos à espera que este controller lhes dê a ordem de ataque. E quando o controller dá a ordem de ataque, todos eles fazem múltiplos pedidos a um servidor. O que acontece? O servidor não só tem que responder a estes computadores todos que estão a fazer estes pedidos, como tem que responder a outros pedidos legítimos. E o que vai acontecer é que ele vai deixar de ter capacidade para responder a todos e fica simplesmente em baixo. Desliga-se. Este é o ataque de negação de serviço, Denial of Service. Um outro tipo de ataques são as inundações SYN, ou seja, SYN de sincronização. Então há aqui dois conceitos que é o que vocês devem conhecer, que são os SYNs e os ACKs. SYN, e agora vou pôr aqui, ACK, que é o ACK. ACK significa Acknowledge, que é a confirmação. Ou seja, faço um pedido de sincronização e recebo uma confirmação, recebo um Acknowledge. Em que circunstâncias é que isto acontece? O que vocês estão a ver à vossa frente é um processo chamado Triple Handshake. Triple Handshake é a forma como os computadores em rede conseguem criar uma comunicação confiável. O protocolo TCP, que é um protocolo de transporte, por oposição ao UDP, é um protocolo de transporte confiável. Ou seja, quando nós usamos uma aplicação que em rede, como é o caso do e-mail ou do próprio browser, que
precisa de garantir que os dados que são pedidos são os dados que chegam, que são, portanto, a informação que é enviada, a informação que chega ao destino, a informação que é enviada do destino, é aquela que chega àquele que requisitou os dados, para que aconteça, para que haja esta necessidade, não é esta necessidade, mas para que haja esta confirmação e que haja esta certeza, o protocolo TCP é um protocolo confiável. E como é que o protocolo TCP tem a certeza que esta comunicação vai mesmo existir? Ou seja, como é que o protocolo TCP consegue garantir que existe uma comunicação estabelecida entre a origem e o destino e eles estão preparados para trocar dados? Esse processo chama-se o Triple Handshake. E como é que ele funciona? Reparem, deste lado nós temos o host, que faz o pedido, e deste lado nós temos um server, que é aquele que recebe o pedido. E então o que é que acontece? Este host vai fazer um pedido de sincronização ao server. Então envia uma mensagem própria, que é um SYN. E o que é que o servidor faz? O servidor recebe o SYN, este SYN vai trazer um número de sequência, por exemplo, a sequência vai ser o número X, por exemplo, aquele pedido de sincronização traz o número de sequência X, e o que é que o servidor faz? Recebe um pedido de sincronização e vai devolver uma confirmação, um acknowledge, para aquele pedido de sincronização. E como o objetivo é que esta comunicação seja confiável de parte a parte, agora o próprio, portanto o server, o que é que faz? Envia este acknowledge com o número de sequência. Neste caso, como o SYN era X, é X mais 1. Porquê? Porque o meu host vai estar à espera de um acknowledge com o número de sequência X mais 1. X, que era o número de sequência do pedido de sincronização, e sabe que o server incrementou esse número de sequência em uma unidade. Portanto, se outro servidor qualquer respondesse a este pedido de sincronização sem ser legítimo, poderia vir com um outro número de sequência e o meu host rejeitava, porque o meu host o que espera daquele servidor é um acknowledge com o número de sequência X mais 1. Então, da mesma forma que ele responde ao SYN com o acknowledge, ele envia também um pedido de sincronização com um número de sequência diferente. Este número de sequência é gerado aleatoriamente. Por exemplo, Y. Número de sequência Y. Ora, o que é que o meu computador, o meu host, faz quando recebe esta mensagem? Ok, tenho o acknowledge X mais 1, significa que este meu pedido de sincronização está certo. Ou seja, eu vou comunicar com o servidor e ele responde-me que está pronto para comunicar comigo. Contudo, ele envia-me um pedido de sincronização para que ele depois também possa comunicar comigo. Então, ele manda-me um pedido de sincronização com o número de sequência Y, eu respondo-lhe com o acknowledge com o número de sequência Y mais 1. E então, o que é que o meu server faz? Ok, do lado do meu host, o host enviou o SYN, recebeu um ACK, portanto enviou um pedido de sincronização, recebeu um acknowledge, perfeito. O servidor enviou um pedido de sincronização, recebeu um acknowledge, perfeito. Estão os dois prontos para comunicar, ok? Esta é a forma que o TCP tem de garantir que o host de origem e o host de destino estão na rede, estão presentes, estão capazes de comunicar e estão prontos a comunicar, ok? E aceitam comunicar. Neste momento eles aceitam comunicar. Então o que é isto deste ataque do SYN Flood? O SYN Flood basicamente é o que vocês têm aqui. É quando um pirata invade um servidor com pedidos de sincronização, com tantos pedidos de sincronização, porque a cada pedido de sincronização o servidor vai responder com outro pedido de sincronização e com o acknowledge. Então o servidor fica tão ocupado a responder aos pedidos de sincronização com outros pedidos de sincronização e com o acknowledge que fica aqui fica tão entupido de informação para processar e para enviar na rede que acaba por ficar sem conseguir responder a outro tipo de serviço. Portanto, esta também é uma forma de nós podermos ser alvo de um ataque que é com a inundação dos pedidos de sincronização, o SYN Flood. Depois, spoofing, falsificação, é um tipo de ataque no qual o hacker se faz passar por um dispositivo ou utilizador de rede com o objetivo de roubar ou disseminar malware ou ainda contornar controles de acesso. As formas mais comuns são spoofing de IPs, spoofing de e-mails e spoofing de DNS. Este esquema representa um spoofing de e-mail. Reparem que o que é que acontece? Desculpem, de IP. O que acontece aqui basicamente é isto. Isto é um bot, portanto que é um sistema automatizado, não tem ninguém por trás. Pode ser, por exemplo, um malware instalado. E basicamente faz o quê? Envia uma mensagem para um servidor a solicitar uma grande quantidade de dados e em vez de a origem ser o próprio bot, ele coloca como origem um determinado computador que é a vítima. O servidor recebe o pedido e encaminha o pedido para a pessoa ou para o equipamento representado na origem deste pedido, que neste caso é este computador e que, sem saber porquê,
começou a receber uma quantidade tão anormal de informação que acabou por ficar bloqueado, acabou por sair da rede ou cair na rede, deixar de ter rede porque foi bloqueado pelo excesso de tráfego que estava a chegar a si. Ok? Depois, outro tipo de ataque de man in the middle. Um ataque de man in the middle é um ataque em que esta imagem é autoexplicativa, portanto nós temos um utilizador, temos uma aplicação web, é uma forma de alguém se colocar pelo meio, recebe os pedidos, encaminha os pedidos, ou seja, não causa constrangimento, portanto este utilizador não faz a mínima ideia que está a ser alvo de um ataque de man in the middle, ou seja, o utilizador pensa que está a comunicar assim, mas está a comunicar através de um equipamento ou de um software que está a monitorizar toda a comunicação que está a passar entre o utilizador e a aplicação web. Depois, um ataque de replay é o tipo mais é um tipo de ataque man in the middle, em que basicamente o man in the middle fica aqui, fica a fazer aqui o sniff, porque fica à espera, no fundo ele fica à espera que esta comunicação aconteça. Porquê? Porque nesta comunicação esta vítima vai ter que partilhar a password com o servidor ao qual se está a ligar. E basicamente o hacker fica aqui no meio a fazer man in the middle para interceptar aquela comunicação. E ao receber aquela comunicação, ele basicamente repete a comunicação. Portanto, ele intercepta uma mensagem de pedido de ligação àquele servidor com as credenciais de acesso e basicamente ele pega naquela informação e repete, faz um ataque de repetição, repete o mesmo pedido. Portanto, no fundo, este servidor recebe 2 pedidos sem se aperceber, porque tanto uma como a outra são mensagens legítimas, porque supostamente provém da mesma origem. Por fim, DNS poisoning, dentro dos ataques do TCP/IP. O DNS poisoning é algo que acontece, é muito comum, e por vezes nós somos levados a visitar determinados sites que não são aqueles que nós queremos ver. Um exemplo muito simples, quando nós navegamos na internet, portanto, sempre que eu escrevo no meu browser www. por exemplo, o site da Caixa Geral de Depósitos, cgd.pt, o que é que acontece? Eu faço um pedido do site cgd.pt ao servidor DNS mais próximo do meu computador. O que é que esse servidor faz? Consulta a sua base de dados e verifica que o cgd.pt pertence ao IP 10.0.0.1, por exemplo. E o que é que o servidor DNS faz? Devolve ao meu computador a seguinte informação: o endereço que tu pedes por cgd.pt está no servidor 10.0.0.1. E o que é que o meu computador faz a seguir? Faz um pedido à rede para chegar ao 10.0.0.1, que por acaso é este que está aqui. Imaginem que isto era o site da CGD, que é o 10.0.0.1, e basicamente é feito o pedido diretamente ao site 10.0.0.1 e o site devolve a página web ao cliente. Portanto, a web page. Então, isto é a comunicação normal do DNS. Só que o que é isto do envenenamento de DNS? O envenenamento de DNS é algo um bocadinho diferente. Porquê? Porque existe um ataque, esse ataque vai fazer com que o servidor DNS passe a ter as suas entradas alteradas e o que acontece é isto. O atacante vai dizer ao servidor DNS que o site cgd.pt passou a estar no endereço 10.9.9.9. No fundo o que ele faz é este servidor DNS passa a ter aqui uma anomalia e então o que acontece é o meu computador, eu no meu computador escrevo www.cgd.pt, o meu PC vai pedir ao meu servidor DNS mais próximo qual é o endereço do cgd.pt, o servidor DNS, como foi envenenado, vai dizer que o site da cgd.pt está no endereço 10.9.9.9. Eu faço um pedido ao site 10.9.9.9 a achar que é o site fidedigno, porque foi esta informação que o servidor DNS me deu. E então eu, em vez de receber o site da CGD legítimo, recebo o site da CGD falso, ou até recebo, por exemplo, um site ou de pornografia ou de outro tipo de temas que normalmente rendem mais dinheiro a quem faz este tipo de ataques. O objetivo é sempre obter visitas e tráfego naqueles sites, ok? Então isto é um ataque por envenenamento de DNS, portanto é fazer alterações aos servidores DNS para que eles redirecionem para endereços errados sites cujo endereço em termos textuais é fidedigno.
Ataques dia zero são ataques um bocadinho diferentes, portanto, são ataques que tentam explorar vulnerabilidades do software que são ou desconhecidas ou que são conhecidas pelo fornecedor do software, mas que não foram divulgadas, porque ainda não têm solução. O termo hora zero representa o momento em que essa vulnerabilidade é descoberta e basicamente o que acontece é um ataque dia zero acontece aqui porque descobriu-se que há uma porta naquele software que está aberta para uma determinada comunicação, mas através daquela porta consegue-se fazer comunicações para outros tipos de aplicações. E então descobre-se essa vulnerabilidade de segurança neste momento, porque é um defeito mesmo que o software tem, que nunca ninguém tinha explorado, a própria empresa que faz o software nunca tinha explorado essa situação. Então o que acontece é, se a solução for encontrada neste período de tempo, ao fim de 16, 17 ou 18 dias, que em termos de resposta costuma ser o tempo tradicional, entre os 15 entre os 16 e os 18 dias, o que acontece é que entre o momento em que a quebra foi descoberta, em que aquela falha foi descoberta e as primeiras soluções foram implementadas, durante esse período de tempo os softwares ou os equipamentos estão totalmente vulneráveis. Ok? Último ataque, engenharia social, ou seja, passamos para ataques em cujo domínio já é mais o domínio humano. São ataques em que alguém se tenta fazer passar por outro ou por outra entidade para obter informações, ou de dados privados ou pessoais, ou dados de login para ter acesso a contas bancárias e por aí fora. Então reparem, dentro da engenharia social existe um conjunto de técnicas que são usadas. Estas, muitas delas, não têm ferramentas informáticas que as consigam neutralizar, mas vocês, enquanto técnicos de informática, têm que estar atentos, porque se vos for pedido um plano de ação de segurança ou de cibersegurança, vocês têm que contemplar este tipo de ataques para poderem ter planos de mitigação destes ataques. Então vamos ver. Técnicas de engenharia social. O pretexting, o pretexto, é talvez o mais comum e aquele que é dado a pessoas, como se costuma dizer, com muita lábia e que conseguem fingir que necessitam dos dados da pessoa para confirmar a identidade ou para outro tipo de fins e conseguem obter a informação que necessitam. E por isso é muito importante nós estarmos sempre muito atentos a estas questões, porque sempre que nos ligam a pedir informações, a pedir dados nossos, é sempre muito, muito complicado. Uma coisa é, sou eu que liguei para o meu banco e para eles poderem validar a informação, eles pedem-me os meus dados. Isto é uma coisa, porque a chamada partiu de mim, portanto o contacto partiu de mim próprio. Agora, quando eu recebo um contacto e no outro lado da linha, a única coisa que eu vi foi um número de telefone, eu não faço ideia quem é que me está a ligar, eu não faço ideia quem é aquela pessoa que se diz que se chama Sónia, que se chama Marta, que se chama Manuel ou que se chama António. Porquê? Porque não fui eu que fiz a chamada, eu estou a receber a chamada. E se me estão a pedir dados, então se calhar o que eu vou fazer é, ok, então vamos combinar o seguinte, eu vou desligar o telefone, vou entrar em contacto com a vossa linha telefónica e se me pedirem esses dados na mesma, eu faculto-os. Ou, ainda assim, poderá ser perigoso, o que poderão fazer, e aí sim é seguro, é, ok, está-me a ligar de onde? Da Caixa Geral de Depósitos, do Millennium BCP, do Santander? Ok, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou-me dirigir ao balcão e no balcão vou fornecer as informações que vocês precisam. E vão ver que se tiverem este tipo de conversa, a conversa deles mudará logo para não, mas não é preciso, pode fazer aqui, blá 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 blá. Não interessa. Se vos estão a pedir dados pessoais e se vocês têm dúvidas que possa ser alguém a fazer-se passar por, então a única solução que vocês têm é desligar a chamada e dirigir-se ao balcão. E provavelmente vão descobrir que existe ali um ataque do tipo de engenharia social para obterem informação e acesso às contas. Depois outro tipo de ataque é o phishing, vimos lá atrás. O phishing, como eu vos disse lá atrás, é um tipo de ataque de engenharia social em que são enviadas informações ou pedidos de informação mascarados de informação fidedigna. O phishing é muito fácil de vocês perceberem quando ele é... por muito bom que ele possa ser, e acreditem, há ataques de phishing que enganam até os mais atentos, pelo menos pela imagem, mas depois há pequenas pontas soltas que são deixadas. O e-mail de origem daquele... nós recebemos um e-mail, por exemplo, do Millennium BCP a dizer que houve uma quebra de segurança nas passwords, tem que redefinir a sua password. E nós temos lá um link que clicamos e vamos parar a um site que é exatamente a cara do site do Millennium BCP e nós, por exemplo, no meu caso que uso muitas vezes, fico com a sensação que, isto é mesmo fidedigno. Qual é a password antiga? Qual é a nova password que quero pôr? E basicamente se eu preencher aqueles dados, eu estou a entregar a minha password de acesso a alguém. Como é que nós conseguimos mitigar isto? É muito simples. Se vocês olharem para o endereço da barra,
provavelmente vocês vão encontrar o endereço não de bcp.pt blá 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 blá, vão encontrar um endereço do tipo x9t45.com /m, que não tem nada a ver com o Millennium BCP. Por outro lado, no próprio e-mail, se vocês olharem para o endereço que está a enviar o e-mail, não tem nada a ver com o endereço Millennium BCP. E ainda mais, nos esquemas de phishing bancários, o que acontece muitas vezes é os bancos têm uma política que não pedem dados de acesso nunca, nem por telefone, nem por e-mail, nem por SMS. Portanto, os dados, quando são solicitados, são sempre solicitados para serem entregues no balcão ou através da própria conta do site, mas da nossa conta. Ou seja, nós fazemos o nosso login para entrar na nossa conta bancária e depois de estar lá dentro é que lhes entregamos esses dados. Ou trocamos a password, ou enviamos cópia disto ou cópia daquilo. Nunca nos é pedido, e os dados de acesso então é uma coisa que nunca nenhum banco pede a nenhum utilizador. Porque o banco é que emite esses dados, e o banco se quiser tem esses dados com ele. E no limite, se o banco quiser que vocês deixem de ter, cancela-vos o acesso e já está. Ok? Depois, o spear phishing é um tipo de phishing muito específico porque explora aqui uma condição humana e profissional, que é um phishing direcionado para determinado tipo de situação própria daquela empresa. Por exemplo, uma empresa que tem um seguro de saúde único que mais nenhuma empresa tem. Pode ser enviado um e-mail de phishing a falar precisamente sobre essa situação. Tendo em conta que o seu seguro é uma modalidade única, que mais nenhuma empresa tem este seguro de saúde, precisávamos que atualizasse os seus dados. Vocês pensam assim, realmente nós somos a única empresa que tem este seguro de saúde, portanto isto tem que ser uma coisa fidedigna. E não é. Portanto, o spear phishing é um phishing direcionado a uma condição muito particular ou até única. Depois, tailgating. O tailgating é um tipo de ataque na engenharia social, já não tão virado para a informática, mas também que é aquele tipo de ataque em que, por exemplo, eu tenho uma chave ou um cartão que me dá acesso à sala do servidor e eu abro a porta com o meu cartão e a porta, enquanto eu entro e a porta vai fechando, alguém pode tentar entrar e ter acesso a esse equipamento ou a essa sala, e isso chama-se o tailgating. O algo por algo, o qui pro quo, é quando os dados, são solicitados dados a troco de bónus ou de brindes. Também é um tipo de ataque de engenharia social. E ainda o biting, que é o isco, em que é necessário obter informações privilegiadas dos computadores, por exemplo, de um determinado departamento de uma determinada empresa. Nós sabemos onde é que aquelas pessoas costumam tomar café, onde é que aquelas pessoas costumam relaxar e estar ali em amena cavaqueira entre pausas. Então o que é que se faz? Desenvolvem-se aplicações informáticas tipo spywares ou cavalos de Troia ou worms ou o que quer que seja, e basicamente coloca-se numa pen USB, num CD, num DVD, com um nome apelativo que dê vontade de abrir a quem vai encontrar, e depois deixa-se perdido numa casa de banho, numa mesa de café, para ver se alguém que pertence àquele grupo que nós queremos obter informação morde o isco. No fundo, pega na pen, olha só o que é que isto tem, e ao colocar a pen, no fundo está a instalar o malware no seu computador sem se aperceber. Ok? Então, agora procedimentos de segurança, okay? Ou seja, que procedimentos é que nós podemos ter para mitigar estes ataques? Então, existe uma política de segurança no sistema operativo. Portanto, as políticas de segurança são conjuntos de objetivos de segurança que garantem a segurança da rede, dos dados e dos sistemas informáticos de uma empresa. O Windows tem essas políticas de segurança, tem as políticas de segurança local, para que nós possamos implementar essas políticas de segurança nos nossos computadores, que, por exemplo, não fazem parte de um domínio Active Directory. Portanto, quando existe uma rede onde os utilizadores estão centralizados num server com o Active Directory, nós temos estas políticas no servidor. Quando não temos uma rede desse tipo, em que os computadores temos uma arquitetura ponto a ponto, nós podemos usar as políticas de segurança do Windows para reforçar a segurança dos computadores, portanto, daquele sistema operativo. Então, exemplos de políticas de segurança. A política de passwords pode ser configurada nas políticas de segurança, ou seja, podemos impor requisitos, como é o caso de histórico de passwords, obrigar a que o utilizador não possa utilizar nenhuma das duas anteriores, das três anteriores, ou não possa utilizar a mesma password do que tinha anteriormente, a validade máxima e mínima de uma password, o comprimento mínimo da password, a complexidade da password. Isto são políticas
políticas de segurança, são exemplos de políticas de segurança, que há muitas mais, que nós podemos implementar num computador local. A política de auditoria também pode ser ativada para que sejam registados todos os eventos de login naquela máquina. Existem outras, por exemplo, uma que eu usava muito antes de nós termos a nossa rede numa arquitetura cliente-servidor, em que os utilizadores podiam, os formandos podiam mudar o fundo do ambiente de trabalho, podiam mudar a cor das janelas, podiam mudar a aparência do Windows, então para que não houvesse questões relativas a wallpapers ofensivos, ou situações em que o ambiente de trabalho ficava com um aspecto completamente absurdo, que quem vinha utilizar a seguir tinha alguma dificuldade em utilizar o sistema operativo. O que eu na altura usei a política de segurança do Windows para fazer com que o utilizador não podia mudar o fundo do ambiente de trabalho, não podia mudar a cor das janelas, não podia mudar o screensaver, não podia mudar nada relativo ao aspecto do ambiente de trabalho. Pronto. Uma vantagem que as políticas de segurança têm é que eu posso exportar de um computador e posso importar para outro, e aquelas políticas de segurança ficam automaticamente disponíveis noutros computadores. Se eu estiver a trabalhar com um domínio em que os utilizadores são todos criados através do domínio, portanto através do Active Directory, aí eu tenho as políticas, tenho estas políticas, mas tenho estas políticas no servidor e posso implementá-las a um grupo de utilizadores, a um utilizador em particular, e de forma muito mais automatizada. Depois, os browsers também têm ferramentas que podem ser exploradas pelos invasores, portanto existem um conjunto de ferramentas que os browsers utilizam e que podem ser vítimas de ataques, portanto nós devemos conhecê-las para poder mitigar ao máximo estes ataques, ou até evitá-los. Portanto, são eles a filtragem ActiveX, o bloqueador de pop-ups, os filtros Smart Screen e a navegação in private. Vamos ver cada um deles. Então, a filtragem ActiveX, portanto, quando nós navegamos na net, existe um conjunto de sites que necessitam que lhes sejam dadas permissões para poderem aceder a determinados recursos no vosso computador. A estes pequenos, portanto, este acesso a recursos é feito através de um controle ActiveX. E o que acontece é que, se vocês permitirem que este controle ActiveX possa ser executado, o que acontece é que vocês perdem completamente o controle, porque vocês não fazem a mínima ideia o que é que aquele controle ActiveX vai fazer, porque ele pode trabalhar perfeitamente em silêncio e vocês não veem acontecer nada. Então imaginem uma coisa do tipo: para que consiga ver, sei lá, um site em que vocês conseguem ver um filme online, para conseguir ver este filme é preciso instalar este controle ActiveX para poder ativá-lo. E vocês instalam achando que estão a instalar uma coisa fidedigna, e de repente instalam, não conseguem ver o filme na mesma, ou até conseguem ver o filme e acham que está tudo perfeito, e acabam de instalar um controle ActiveX que está a obter informações do vosso computador, ou até a apagar ficheiros ou a manipular ficheiros. E portanto é muito importante vocês terem dentro do browser o controle do ActiveX desativado, ou no limite perguntar antes de transferir e executar controles ActiveX. Por norma, isto vem habilitado por defeito, que é não executar e obrigar a que nós tenhamos que dizer se queremos ou não queremos que aquele controle ActiveX seja efetivamente executado. Depois, bloqueador de pop-ups, para se nos salvaguardar em termos de publicidade e de constrangimentos no browser. Um bloqueador de pop-ups é muito importante. Há sites que abrem outros e vão abrindo outros e vão abrindo outros e causam grandes constrangimentos na utilização da rede do nosso computador. Ter um bloqueador de pop-ups, fundamental. Depois, Filtro Smart Screen é uma funcionalidade que detecta sites de phishing, por exemplo, analisa sites e procura itens suspeitos, verifica downloads, consulta determinadas bases de dados para perceber se o site que estamos a visitar ou aquele fecheiro que estamos a descarregar se provém de fornecedores mal intencionados, e avisa-nos e dá-nos esse aviso. Portanto, está sempre a monitorizar a nossa atividade na rede. O filtro Smart Screen costuma vir instalado por defeito nos browsers da Microsoft. Depois, a navegação in private. Vocês, com a vossa navegação, há um conjunto de informações que ficam guardadas no vosso browser, histórico de navegação, sites que vocês visitam, passwords, tudo isso. Então o que acontece é que, se nós vamos usar um computador nosso, não há problema nenhum de navegarmos de forma tranquila e sem qualquer tipo de preocupação com esta privacidade, porque
é o nosso computador, portanto é o nosso browser. Se ficar lá as nossas passwords guardadas, se ficar lá a informação do nosso histórico, não tem problema nenhum. Agora, o problema é se nós estamos a usar um computador numa sala de formação, numa biblioteca, ou num computador que não é nosso. E nós não vamos estar a colocar a password. Por outro lado, temos que colocar a password, temos que aceder ao nosso e-mail, temos que aceder às ferramentas e precisamos de fazer login. A solução é fazer a navegação in private, que é a navegação como anónimo ou a navegação privada, em que nada do que vocês vão fazer no browser vai ficar registado. Portanto, vai ficar registado enquanto vocês tiverem aquele browser aberto. Quando fecharem aquela janela, tudo o que fizeram naquela janela simplesmente fica limpo. Não é guardada qualquer tipo de informação. Então, estas são as 4 funcionalidades que o browser tem e que podem ser potencialmente perigosas se não forem atendidas ou se forem desativadas. Navegação in private para ser utilizado, filtro Smart Screen não deve ser desligado, devemos ter um bloqueador de pop-ups e devemos ter o controle da ActiveX para pelo menos perguntar antes de executar. O ideal é bloqueá-los mesmo. A proteção de dados no computador inclui um conjunto de técnicas que vocês devem de conhecer. Nomeadamente, devem de ter sempre softwares, como é o caso de firewalls, nomeadamente a firewall do Windows, que filtra todo o tráfego que entra e sai do vosso computador. A segurança por biometria, cartões inteligentes, chaves FOB, para ajudar a impedir o acesso físico não autorizado ao computador, principalmente a questão dos dados biométricos ou dos smart cards é muito interessante porque só com aquele cartão ou só vocês mesmos é que conseguem fazer login. E depois algo que não tem a ver com o acesso aos dados, tem mais a ver com o salvaguardarmos os dados, que é nós fazermos backups constantes para, no caso de perda ou roubo do nosso computador ou dos nossos dados, nós conseguirmos repor os dados que tínhamos antes. Estes backups convém que sejam backups sempre feitos em unidades fora do nosso próprio computador, porque se o objetivo é salvaguardar em caso de perda, roubo ou dano do equipamento, não faz sentido se o backup ficar dentro do computador. Portanto, o backup deve ser sempre feito para fora. Numa cloud, numa pen, num disco externo, mas sempre fora do vosso equipamento. Depois, permissões e criptografia de ficheiros. Usarem sistemas como é o caso do BitLocker, que faz com que vocês só dentro do Windows consigam ver os vossos ficheiros. Se alguém roubar o vosso disco e não conseguir entrar naquele vosso Windows, não consegue porque os ficheiros estão encriptados. Quando nós temos que eliminar um disco rígido ou temos que trocar um disco rígido, é muito importante que o disco rígido seja simplesmente desfeito. E o que é isto de um disco rígido simplesmente desfeito? Existe um procedimento próprio para os discos rígidos serem apagados e serem destruídos. Porque reparem, um disco rígido contém todos os dados que são guardados na atividade de uma empresa. Portanto, existe ali muita informação que é património da empresa. A empresa fez backups daqueles discos e quer destruir aqueles discos. Se for simplesmente apagado, há N softwares para reporem os dados que são apagados. Por isso, desde desmagnetizar o disco, perfurar a superfície do disco, esmagar o disco, é muito, muito, muito importante no momento em que o disco tem que ser efetivamente destruído. Ok? Depois, proteção contra software mal intencionado. Os programas anti-malware, como são, por exemplo, os da McAfee, da Symantec ou da Kaspersky, incluem antivírus, anti-adwares, anti-spywares, anti-phishings, filtros de phishing, N ferramentas que vos ajudam a evitar a propagação e a atividade de software mal intencionado, malware. É muito importante que vocês só utilizem os softwares que são descarregados dos sites das próprias empresas que os desenvolvem, as atualizações também, porque vocês não vão estar a fazer uma atualização do antivírus, por exemplo, o Norton, da Symantec, noutro site qualquer que não tem nada a ver com a Symantec. E depois, se o vosso computador for infectado, há aqui um conjunto de passos que vocês devem de seguir. Remover o computador infectado da rede, primeiro passo logo, para evitar a disseminação do vírus na rede, principalmente se for um worm. Seguir a política de resposta a incidentes que está definido na empresa, que pode incluir notificar a equipa de TI, a guardar ficheiro de registro do sistema operativo numa unidade amovível, por exemplo, desligar o computador. E os utilizadores domésticos, por exemplo, não precisam de fazer, se calhar,
não precisam ter tanta preocupação, basta simplesmente atualizar softwares anti-malware e correr um antivírus, por exemplo. Quando se tratam de computadores da área profissional, das empresas, aí se calhar há um protocolo um bocadinho mais complicado, ou pelo menos não tão linear, e que nós tínhamos que seguir. Mas o fundamental é, primeiro passo, sempre desligar o computador da rede, logo no imediato, para não infectar outros. Depois, devemos de iniciar o computador com um scan disk ou com uma qualquer aplicação. Alguns antivírus conseguem fazer o início através do início em depuração, em que eles vão carregar um programa deles no sistema, na memória, só para poderem varrer o sistema operativo todo para aniquilar de lá o vírus, quando é possível. Por vezes temos que entrar em modo de segurança, porque é a única forma de fazer. Depois do computador estar limpo, devemos de eliminar todos os ficheiros de restauros de sistema e fazer novos restauros de sistema, porque o ficheiro do restauro de sistema pode estar afetado, assim como os backups. Fazer novos backups e apagar pelo menos o último backup que fizemos, quando ainda podíamos, daqueles que nós desconfiamos que possam estar ainda afetados, se estavam ligados, se o disco onde estavam os backups estava ligado no momento em que o nosso computador foi comprometido em termos de ameaça. Depois, técnicas de segurança. Todos os computadores numa rede, em rede no Windows, fazem parte ou de um domínio ou de um grupo de trabalho. Antes de partilharmos recursos, temos que garantir que todos os computadores estão efetivamente no mesmo domínio ou no mesmo grupo de trabalho. Por exemplo, o mapeamento de uma unidade é algo que é fundamental e é muito útil. Eu falei-vos disto lá atrás, na parte quando fizemos a virtualização do Windows. É muito importante porque vocês criam um atalho no meu computador, na parte do computador, no Windows Explorer, como se fosse uma unidade de disco para uma localização na rede, e vocês assim evitam de andar a percorrer a rede e a abrir pastas e pastas e pastas, e vão diretamente a uma localização. E depois, quando partilham dados e informação, pastas e ficheiros, é muito importante que vocês percebam que é aí que está o foco da disseminação de muitos problemas de software mal intencionado. Então é importante que vocês conheçam os 3 tipos de permissão que vocês podem dar em relação a ficheiros. Permissão de leitura: vocês estão a dizer que os utilizadores que tiverem permissão de leitura podem visualizar os dados em ficheiros e podem executar programas que estejam, para os quais tenham permissão de leitura. Depois, alteração. Permissão de alteração. Todos os utilizadores com permissão de alteração podem adicionar ficheiros e subpastas, podem alterar os dados nos ficheiros, podem apagar subpastas e podem apagar ficheiros. Portanto, isto é a alteração, o privilégio de alteração. O privilégio de controle total: para além de poder ter privilégios de leitura e alteração, ainda pode alterar as permissões do ficheiro. É muito perigoso quando nós damos o controle total de uma pasta ou de um ficheiro a um determinado utilizador. Depois, no caso das comunicações em rede, é importante, se eu vou fazer uma comunicação entre 2 computadores, portanto 1 para 1, é importante criptografar esta informação através, por exemplo, de redes privadas virtuais, como é o caso das VPNs, que nós falámos lá atrás. Não neste capítulo. Depois, um procedimento que não é um procedimento de segurança, mas ajuda aqui um bocadinho a mitigar algum tipo de ataque, é a não transmissão, o não broadcast do SSID da rede. Uma rede Wi-Fi transmite o seu SSID para que os utilizadores possam encontrar a rede e ligar-se a ela. Depois precisam da password para poder entrar. No caso das passwords, a mais forte de todas é a WPA2, atualmente. E o que acontece é que, se nós fizermos o broadcast do SSID, o nome da rede é transmitido e a pessoa só tem que passar pelo processo de colocar a password. Hoje em dia, encontrar uma password não é muito difícil, até porque há softwares que também permitem encontrar essas passwords. O que acontece muitas vezes é que nós não colocamos o broadcast do SSID, o que faz com que, no limite, as pessoas conseguem perceber que há ali uma rede oculta, que é a indicação que recebem na lista de redes, mas quando tentam ligar-se a ela, ele, além de pedir a password, antes ainda pede qual é o nome da rede. E se não souberem escrever o nome da rede tal e qual como ela é como se aquela rede não fosse encontrada. Então, também é um procedimento de segurança desligar o Plug and Play universal, que é o UPnP, que muitas vezes está ativado e que permite que eu chegue com um dispositivo qualquer na rede, ligue e ele recebe um IP e fica a funcionar na rede como outro qualquer. Isto acontece porque os routers têm uma opção que é o UPnP, que está ativado por defeito. Têm que o desativar
por uma questão de segurança. Depois devem de atualizar o firmware dos equipamentos e todos os patches de segurança mais recentes, se eles existirem, e ainda instalar e configurar uma firewall, já que a maioria dos routers sem fios contém uma firewall e ela pode ser ativada e configurada. Proteção de equipamentos físicos, portanto, armazenar o equipamento de rede no armário de telecomunicações trancado, portanto, tê-lo numa sala em que o equipamento está aberto não faz qualquer sentido. Configurar passwords de BIOS e do EFI para que não se possam fazer alterações nenhumas ao arranque da máquina, por exemplo. Desativar autoruns e autoplays para quando nós colocamos pens, CDs, DVDs, não haver logo um arranque automático do que está lá dentro, e lá está, e podermos potenciar a disseminação de um vírus. Implementar a autenticação multifatores, como por exemplo passwords, chaves FOB, impressão digital, amarrar todos os equipamentos com cabos de segurança e usar cartões de acesso de vigilância por vídeo, agentes de segurança se o custo se justificar, por exemplo em data centers. Portanto, isto são tudo procedimentos de segurança para equipamentos físicos. Eventualmente, a autenticação multifatores talvez seja aquele que seja o mais complexo de implementar, tendo em conta que temos que ter sistemas que permitam essa autenticação multifatores. Obviamente que numa situação limite, estamos a falar de um data center, temos sempre esta questão de podermos ter vigilantes, podermos ter câmaras de videovigilância. Portanto, isto é muito importante por uma questão de segurança, porque por vezes a videovigilância dá a sensação que é para vigiar as pessoas. E mas é para vigiar as pessoas na sua atividade normal e para impedir ou salvaguardar, em caso de acesso indevido a uma determinada sala, que nós possamos saber quem é e depois poder questionar a pessoa sobre o que é que foi feito naquela sala. E não se esqueçam que, por exemplo, num data center, a informação contida nos servidores por vezes, é a vida de trabalho de uma empresa. Então, técnicas comuns de manutenção preventiva em segurança. A manutenção em segurança inclui sistemas operativos, atualizações e correções de segurança e service packs, fazer backups regulares, instalar, ativar e configurar firewalls, gerir utilizadores, remover aqueles utilizadores que já não fazem parte da rede ou que se demitiram ou foram demitidos ou já não são funcionários daquele departamento, colocá-los no departamento certo, alterar-lhe as suas permissões, monitorizar as tentativas de login, criar um padrão de rede, portanto criar um padrão de utilização da rede para eu saber este é o meu ponto zero, portanto a rede em funcionamento tem este volume de tráfego, para quê? Para depois eu poder instalar softwares na minha rede que conseguem monitorizar o tráfego na rede e perceber quando há ali um tráfego anormal, portanto a minha linha zero, o meu patamar zero, que é aquele patamar de funcionamento normal, é aquele que o meu software está a monitorizar constantemente e sempre que há variações ele indica-me que existe ali uma alteração no padrão de comportamento da rede. E isso permite-me perceber se há um worm na rede, se há um malware qualquer possa estar a fazer isso. Depois, no caso do Windows, ainda há o controle de conta do utilizador e o gestor de grupos e utilizadores locais que permite-me fazer a gestão de todos os utilizadores do meu computador, inclusivamente, que é o que aparece aqui na gestão avançada de utilizadores, em que eu posso forçar o utilizador a trocar a password no próximo login, posso forçá-lo a ter que trocar a password ao fim de algum tempo, dizer-lhe que a password nunca expira ou que ele simplesmente não pode alterar a password que está definida. Processo básico de solução de problemas relativos à segurança. Já vocês conhecem, identificar o problema, criar uma teoria de causas prováveis, testar a teoria e determinar a causa, estabelecer um plano de ação para resolver um problema e implementar a solução, e depois verificar se tudo o que nós fizemos resultou, se está feito, se aplicável, executar medidas preventivas e depois documentar as descobertas, as ações e os resultados. Muito importante em segurança, documentar tudo. E depois, problemas comuns que afetam a segurança, como todos os outros, podem ser atribuídos a software ou a problemas de ligação ou a hardware. O utilizador recebe milhares de e-mails diários de lixo eletrónico, um access point sem fios não autorizado é descoberto na rede, as pens do utilizador estão a contaminar os computadores, há uma falha na atualização do Windows, os ficheiros de sistema foram todos renomeados. Tudo isto são potenciais problemas que vocês podem encontrar numa situação relativa à segurança, ou seja, alguém
colocou algum software ou de alguma forma algum software malicioso entrou nos computadores e causou qualquer um deste tipo de danos. Falha na atualização do Windows é muito comum, o Windows simplesmente desativa as atualizações, há uma pen que está, cada vez que há o relato que aquela pen entra nos computadores, os computadores ficam todos cheios de atalhos no ambiente de trabalho, começam a receber mensagens de spam, e pop-ups de publicidade no ambiente de trabalho. Isso são sempre problemas de segurança. Então, espero que tenham aprendido. Agora já sabem que o próximo passo, já sabem de cor e salteado qual é. Estudar, estudar, estudar. Depois, fazer o exame. Não se esqueçam que estamos a chegar a passos, estamos a caminhar a passos largos para o final. Vocês têm trabalhos práticos para fazer, não se esqueçam desses trabalhos práticos. Também não se esqueçam e ficam a saber desde já que nós vamos mudar a data de final do curso, ou seja, o vosso curso vai ser estendido em uma semana, o que significa que na próxima semana vocês vão ter 2 exames, capítulo 13 e capítulo 14, e depois, ou seja, segunda-feira capítulo 13, quarta-feira capítulo 14, e não se esqueçam que depois, em vez de na sexta-feira vocês fazerem o exame final do curso, não. Vocês vão fazer o exame final do curso na sexta-feira, mas da semana seguinte. Ou seja, na primeira sexta-feira de junho. Portanto, pelas minhas contas, segunda-feira é dia 1. Portanto, sexta-feira será dia 5. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira, dia 5, vai ser o dia que vocês têm o exame final para fazer. Por isso, eu vou, a partir do dia 27 de maio, desculpem, a partir do dia 25 de maio, segunda-feira, eu vou abrir os exames todos, dos capítulos todos, para quem não teve os 75% ou para quem tem exames ainda por fazer, vou abrir os 14 exames dos 14 capítulos, portanto vou abrir na segunda-feira, dia 25, vou abrir até ao capítulo 13, depois quando abrir o capítulo 14 na quarta-feira, vou deixá-lo aberto até ao dia, neste caso até ao dia 4 de junho, que é a véspera do exame final, e vocês vão ter esse período para fazerem os exames que estão para trás ou os exames em que não tiveram a nota mínima necessária, que são os 75%. Por isso já sabem, estudar, 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 preparar-se, fazer os exercícios práticos, atentem nos documentos que estão no NetAcad, porque eles explicam como é que vocês me submetem os exercícios práticos, como é que os enviam, porque há um procedimento próprio para os enviar, e já sabem, estudar, 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 boa sorte, bom trabalho e até à próxima.